O cérebro, oficina física do homem. O cérebro está dividido em três partes principais: o cérebro, grande cérebro superior, o cerebelo, pequeno cérebro central e a medula oblongada, pequeno cérebro inferior. O cérebro é usado pelo espírito para expressar a consciência física e o pensamento direto. É o instrumento usado pelo espírito para expressar seus poderes mais elevados no plano físico, a vontade. O cerebelo é a parte do cérebro que o espírito usa para realizar a coordenação em relação aos movimentos do corpo, ligando as separadas atividades dos nervos a uma ação equilibrada e harmoniosa através do poder unificante da coesão. O cerebelo está correlacionado ao segundo aspecto do homem, o poder do amor-sabedoria. A medula oblongada é a parte do cérebro usada pelo espírito para controlar as pulsações do coração, a contração dos vasos sanguíneos e a respiração. Sem esta atividade do cérebro, os processos da vida física não poderiam continuar. A medula oblongada está, portanto, ligada ao terceiro poder do homem, sua atividade em manifestação. O cérebro é permeado pelas substâncias do corpo vital, do corpo de desejos e do pensamento abstrato e concreto. É, portanto, a oficina física particular do espírito, com seu material próprio e com todos os seus veículos convenientemente reunidos e prontos para serem usados. Impressões causadas pelo mundo exterior atingem o espírito através de um ou dos 5 sentidos físicos por meio do canal do corpo vital. O espírito, o homem real, é o pensador. O processo de pensar é o seguinte: a vontade desperta a imaginação e ela visualiza uma ideia composta de substância do pensamento abstrato que permeia o cérebro. Esta ideia do pensamento abstrato é, então, projetada pelo poder da vontade na lente da mente, que transfere a ideia para a substância do pensamento concreto contida naquela parte do corpo mental do homem e que permeia o cérebro. Aqui, a ideia é envolvida pela substância do pensamento concreto e agora é um pensamento-forma. O pensamento-forma, assim criado, é projetado na substância do mundo do desejo que permeia o cérebro. Esta substância do mundo do desejo, estando correlacionada à atividade, dá ao pensamento-forma poder para agir, o que geralmente resulta em algum tipo de manifestação. No estudo do pensamento e da mente, lembremos que o pensamento é um poder do espírito, e o corpo mental ou mente, composto de substância do pensamento concreto, é o veículo que liga o espírito ao seu cérebro etérico e físico. O corpo mental está harmonizado com Fá maior ou um bemol e sua escala começa com Fá. O corpo vital está harmonizado com o Dó natural e sua escala começa com Dó. O corpo denso está com Lá sustenido maior, que tem 4 sustenidos e 3 duplos sustenidos. Portanto, toda música escrita nestes 3 tons tem um efeito decisivo sobre a mente, sobre o cérebro do corpo vital e o cérebro do corpo físico. Estão intimamente ligados ao espírito e ao desenvolvimento de seus poderes potenciais que são vontade, poder do espírito divino, amor-sabedoria, poder do espírito de vida e atividade de germinação, poder do espírito humano. O pensamento está correlacionado com a vontade, o primeiro poder do espírito. Ele expressa-se primeiro como uma ideia que ainda não adquiriu forma. Depois, o segundo poder do espírito, o amor, atrai substância do pensamento concreto para a ideia e temos um pensamento-forma. Um pensamento-forma pode ser puramente mental se não for alterado pelo desejo. Contudo, em nosso atual estágio de evolução, poucos pensamentos estão isentos de algum grau de desejo. O mundo de pensamento é o reino da música e o lar da onda de vida sagitariana, os senhores da mente. Consequentemente, seria quase impossível produzir um pensamento-forma separado da música. Quando o pensamento-forma está revestido pela substância de desejo, a cor é acrescentada a ele, uma vez que o mundo do desejo é o reino da cor. Para resumir a construção do pensamento-forma, o espírito desperta sua vontade. O poder da vontade produz uma vibração irradiante, musical, que se manifesta como som. Som produz uma ideia. A ideia adquire forma, e um pensamento passa a existir. O pensamento-forma é colorido pela substância de desejo. Uma forma flutuante colorida é produzida. Pensamentos não são silenciosos. Eles falam uma linguagem inconfundível, exprimem-se muito mais acuradamente que a intenção das palavras, e permanecem até que a força que seu Criador empregou para produzi-los tenha sido gasta. Eles soam em um tom peculiar à pessoa que os gerou, portanto, é
Comparativamente fácil para o ocultista experiente descobrir sua procedência, buscar a fonte que os originou. Falta espontaneidade aos pensamentos forma, eles agem mais ou menos como automatos. Movem-se e atuam somente em uma direção, de acordo com a vontade do pensador, que é o poder motivador interno. Quem estudou este assunto sabe quantas pessoas são ativadas pelos pensamentos forma que pensam ser delas mesmas, mas que, na verdade, se originaram na mente de outra pessoa. A opinião pública é formada dessa maneira. Pensadores poderosos, que possuem determinadas ideias sobre algum assunto em particular, criam e irradiam pensamentos forma de si próprios. Outros, menos positivos ou simpatizantes da ideia expressa naqueles errantes pensamentos forma, julgam que os pensamentos se originaram dentro deles e os adotam como seus. Assim, gradualmente, uma opinião pode crescer até que o pensamento originado por um único indivíduo pode não só ser aceito, como defendido por toda uma comunidade, estado ou mesmo uma nação. Pensamentos expressos em palavras faladas tornam-se muito mais poderosos, particularmente se pronunciados por um orador vigoroso. Pensamentos forma diminuem em poder na proporção da distância percorrida por eles. A distância percorrida e a persistência que os tornam efetivos dependem da força, da exatidão e da clareza do pensamento original. De maneira geral, os pensamentos forma podem ser agrupados em 3 classes específicas. 1. Um pensamento forma pode ter o aspecto do pensador. Isso frequentemente acontece. Uma pessoa pode desejar intensamente estar em um determinado lugar e, como resultado, o pensamento adquire forma e viaja para aquele lugar determinado. Muitos clarividentes inexperientes viram tais pensamentos forma de amigos ou parentes, e não conhecendo a natureza do que viram, ficaram muito perturbados por eles. O clarividente treinado reconhece-os imediatamente. 2. O pensamento forma que adquire a forma de algum objeto material. Por exemplo, uma pessoa pode pensar em um livro predileto, e imediatamente aquele livro, quando ela o invoca, aparece na sua aura como o pensamento forma de um livro. Pode ser também uma flor predileta, ou mesmo um amigo. O arquiteto constrói um pensamento forma da casa que deseja construir. O artista constrói um pensamento forma do quadro que deseja pintar. O escritor constrói pensamentos forma dos personagens, do cenário, etc., que ele deseja usar em seu livro. Lembremos que é a vontade do indivíduo que origina pensamentos forma, e estes têm uma certa quantidade de vontade incorporada neles. Frequentemente, depois que são criados, eles procuram manter-se dentro da consciência do pensador, a ponto de se tornarem, muitas vezes, indesejáveis, especialmente se o pensador mudou sua ideia a respeito do assunto que eles representam. A única maneira de libertarmos-nos de tais pensamentos desagradáveis é através da indiferença. Se tentarmos lutar contra eles, a força adicional desprendida irá mantê-los vivos e irá trazê-los à mente com mais frequência. 3. Pensamentos que adquirem uma forma totalmente própria expressando sua natureza inerente. Pensamentos forma de ódio adquirem formas ameaçadoras horríveis, a raiva forma figuras pontudas e afiadas. A avareza e a inveja formam massas iguais a ganchos que se projetam como para agarrar o objeto desejado e puxá-lo para si. O amor manifesta-se como nuvens rosadas, a devoção como lindos objetos graduando o azul claro até ao branco. A oração cria a forma de um funil voltado para cima, para o espaço. Todos estes pensamentos forma parecem estar cheios de vida e vibram em um grau intensamente elevado. Naturalmente, todos têm cor e som. Pensamentos forma dirigidos para um indivíduo produzem um resultado muito interessante. Ou eles encontram entrada na aura do indivíduo, ou ricocheteiam da aura daquela pessoa e retornam ao remetente. Todo pensamento forma carrega um determinado grau de vibração e só pode afetar o indivíduo que tenha uma vibração semelhante. Se um pensamento forma é gerado por um motivo mau e é enviado a uma determinada pessoa, se não existir nenhuma vibração semelhante dentro da aura dessa pessoa, ele não pode, de maneira alguma, afetar sua aura. Consequentemente, ele retorna ao seu Criador, ricocheteando com a mesma força com que foi enviado. Todos os impactos externos alcançam o espírito de um indivíduo através do corpo vital, cujos 2 éteres mais elevados, o luminoso e o refletor, formam o corpo-alma.
É este veículo que repele todos os maus pensamentos, contanto que esteja suficientemente organizado, pois ele age como um bumerangue, isto é, reverte para aquele que enviou o mau pensamento, o mesmo mal que desejou provocar na pessoa alvejada. Se os frequentadores de certo tipo de salões de dança, de casas de jogos e lugares similares pudessem ver o enxame de maus pensamentos forma arremessando-se de um lado para outro, e ouvir os tons barulhentos, sensuais, insinuantes, emitidos por eles, abandonariam tais lugares tão rapidamente como sairiam de um hospital ou de um edifício infectado pela peste bubônica. Esses lugares devem ser evitados, pois estas vibrações pervertidas só servem para instigar o mal e fortalecê-lo.